Fala, Dev! Bora para mais um vídeo. A gente agora vai falar sobre as dicas que eu fui postando ali nos meus shorts, no meu Instagram. E eu vou dar um contexto um pouco melhor de onde essas dicas elas podem aparecer no nosso código. Então, Deconstructing, Arrow Function, Spread Operation, Short Circuit, entre outros ali que a gente vai ver de pouquinho em pouquinho agora nesse vídeo. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá. Seguinte, esse cara aqui é o Deconstructing, né? Que a gente tem ali um objeto e a gente consegue desconstruir a propriedade do objeto, tá? Pegando só o nome, a idade, ou só o nome e assim sucessivamente, sem precisar ficar colocando aquele ponto e etc, né? Se vocês lembram lá da dica. E eu tenho aqui no código um exemplo de uso, tá? Esse código aqui, aliás, ele é um código do meu curso do Zero API, da Udemy, né? Ele está completo, então é realmente uma API montada ali com toda a questão de middleware, de microserviço, de rota, microserviço não, perdão, de serviço, de rota, de model e assim por diante, tá? Eu quero avançar, obviamente, ela aqui para microserviços mais adiante, mas por hora são são estes caras aqui, né? Uma API já funcional, algo que você consegue já entregar para um cliente, realmente aí desenvolver, né? Para qualquer outra empresa, qualquer outra pessoa. Se quiser dar uma olhadinha lá, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu curso, aproveitando que ele está agora no tempo de promoção. Mas chega de enrolação, bora pro vídeo ali, tá? Bom, aqui eu tenho a dica número um, que é justamente a gente pegar uma propriedade, né? Tem várias vezes isso aqui usando, mas, por exemplo, lá no nosso buddy, né, numa requisição que a gente vai receber, o buddy dessa requisição, ela é um objeto. E esse buddy vai conter determinadas propriedades. E aí, para pegar essas informações de um jeito mais fácil, foi usado ali aquela dica, né? A primeira dica que eu mostrei para vocês. Aqui existem outras, tá? Não só no Body, mas no Params, por exemplo, entre outros lugares. Beleza? Vamos para a dica número 2, é o Arrow Function. Esse cara aqui, ele está meio que preparando uma função para ser executada ali no escopo de uma variável, né? A gente vai ter um exemplo bem parecido aqui, só que é com um middleware, tá? Esse meu auth middleware, que é justamente um middleware de autorização, né? O token ali que eu vou ter para validar o meu usuário, se ele realmente tem permissão para acessar determinada rota ou não. Eu estou fazendo com que ele retorne um Arrow Function. Então, ao invés de retornar o valor, a resposta ou algo do gênero, eu estou retornando o Arrow Function para que ele consiga ser utilizado como um middleware, tá, dentro das rotas. Em teoria, ele recebe REC, RES e NEXT, né? E aí o local que eu vou utilizar ele é aqui dentro das rotas, então ele vai estar retornando aqui as nossas rotas, né? O nosso middleware em si. O terceiro ponto ali é a questão do spread operator, né? Quando você tem dois objetos e quer juntar estes dois objetos, né? Formar um terceiro, digamos, objeto maior com todas as propriedades, né? Só precisa cuidar aqui que ele vai sobrescrever, né? Se eu colocar, por exemplo, dois nomes aqui, o João vai ser sobrescrito por M, porque vai ser a segunda propriedade a aparecer dentro dele, então ele vai sobrescrever. Dentro dessa minha API eu também tenho alguns exemplos, como por exemplo, aqui na questão de retorno, né, eu tenho dois retornos específicos. Um é com relação aos meus inventários. Então, são todos os inventários, né, são todos os estoques que eu tenho dentro do meu back-end, né? E aí eu preciso trazer os movimentos desses estoques de forma simplificada. Então, quantos produtos ainda tem dentro daquele estoque? Se entrou dois e saiu um, por exemplo, eu preciso mostrar que eu ainda tenho um produto daquele tipo, né? Então, eu precisei desconstruir aqui o objeto e acabar fazendo a junção deles aqui, né? Fazendo a junção o spread operator desses elementos. O outro ali é o short circuit. Eu não vou ter um exemplo exato igual esse daqui com o e-comercial, mas eu tenho um exemplo muito parecido, que é com o ou, tá? Se a gente for ver aqui, né? Eu tenho alguns exemplos com relação a isso. Então, eu vou pegar do rec.params.id ou do rec.session.id, né? Então, eu tenho uma avaliação de curto-circuito. Ambos ali vão retornar o identificador. Até eu posso fazer com o e-comercial, mas aí ele pegaria só se este campo aqui fosse verdadeiro ou falso, né? Ficaria um pouquinho diferente. Mas de certa forma ele funciona com o mesmo intuito, né? Como um short circuit, uma avaliação de curto-circuito, para a gente conseguir validar isso daqui de uma forma mais rápida. Deixa eu ver o outro aqui que eu tenho. Bom, é o Nullish Collapsing. Esse cara aqui, infelizmente, eu não tenho, porque eu estou fazendo validações e verificações para que nenhuma propriedade nula passe. Então, eu vou
acabar deixando a desejar esse daqui para o vídeo de hoje, né? Dentro da minha API ele eu não tenho, porque eu estou fazendo todas as verificações, tá? É interessante você não ter esse tipo de desconforto dentro do teu sistema, porque, bom, né, ele vai ser muito mutável, não faz sentido eu ter um usuário com outro, por exemplo. Mas, infelizmente, quando a gente está consumindo APIs de terceiros ou APIs que a gente não conhece, isso pode ser muito comum, então é interessante utilizar, tá? E esse Knowledge Collecting, esse cara aqui me bate um pouco para falar, mas enfim, são propriedades que podem ser nulas que eu vou substituir por valores fixos, tá? Então, lá no meu código, eu tenho este cara aqui como exemplo, né? Eu vou estar conectando com o meu banco de dados, só que essa minha conexão vai vir de uma variável de ambiente, então essa variável de ambiente vai estar aqui. E se por acaso ela não foi enviada, né? Se ela não for passada para mim, ele vai conectar com esse valor default, né? Que é esse valor padrão. Ou seja, enviou essa daqui, ele usa essa daqui. Se não enviou, então os dois pontinhos de interrogação ali, ele vai conectar com o valor padrão que eu configurei para ele aqui. Beleza? Então, bora para a próxima dica aqui. A nossa próxima dica é com relação a dar uma propriedade para esse novo objeto, tá? Em teoria, ela é muito parecida com as outras que a gente viu, mas não é bem 100% o que a gente já viu, tá? Deixa eu voltar aqui no exemplo de código. Aqui no Organization eu tenho um. Tá vendo aqui que a senha, ela, em teoria, não fazia parte do objeto user ali? Pois é, a gente está sobrescrevendo ali aquela senha, passando o novo valor. Em teoria, aqui eu estou fazendo o que a dica número 7 mostra. Achou? Vamos para a próxima aqui. Dica número 8. Map, Filter ou Reduce. Tá? Desses três aqui, eu vou ser sincero, eu usei apenas o Map, né? O Filter ou Reduce eu não utilizei. Então vamos lá para o código de novo. Aqui tem um mapzinho, né? Então a gente consegue fazer a iteração de valores, né? Porque aqui eu vou receber vários movimentos, então é um array ali que eu vou receber, um array de movimentos do entrada e saída de produto, por exemplo. E aí, através desse movimento, eu consigo pegar ali as demais propriedades, tá? Aqui já tem a dica número 13 junto, mas depois eu falo sobre ela. Então, vamos para a próxima dica. Includes, aliás, include, start with e end with, né? Dessas três dicas eu também utilizei apenas o include, tá? Os outros dois ali eu não fiz a utilização. O include que eu usei foi lá no meu auth context, então aqui dentro também eu vou ter uma verificação utilizando o include, né? Eu recebo um array de informação, um array de roles, né? Um array de roles, então eu vou ter administrador e viewer dentro de um array, por exemplo. Eu vou verificar se dentro desse array inclui uma determinada palavra, né? Que seria viewer ou admin, ou até os dois, dependendo do contexto. E aí, se tiver ou não tiver, eu vou fazer determinada ação, né? Se ele não tiver, por exemplo, eu vou falar que a permissão está negada. Se tiver, eu vou deixar o usuário logar e ir para a próxima etapa da requisição que ele tem. Beleza? Vamos para o próximo aqui também. Dynamic Property. Esse cara aqui, ele não é muito comum ser utilizado, tá? É uma propriedade dinâmica. Em teoria, eu não utilizei nesse projeto. Talvez mais adiante a gente vai utilizar. Mas a dica é bem interessante, dá uma olhadinha nela com calma e tenta aplicar, tá? For off, eu também não fiz a utilização, né? O for off ou o in ali. Eu fiz a utilização mais do map, até tinha feito a utilização do for each, mas acabei trocando para map depois, tá? Em teoria, esses caras aqui, eles vão fazer uma coisa muito similar ao mapeamento, né? Então eu conseguiria fazer a substituição lá daquele for, daquele map, aliás, e trocando ele por for, né? Mas não vem ao caso agora. Essa assinatura de objeto, em teoria, aqui a gente já viu alguns exemplos muito parecidos na desconstrução, né? Eu não vou voltar novamente a esse ponto, né? O X da questão é esse object assign aqui, que é uma função nova para se fazer essa questão de juntar os objetos, né? Então a gente já viu ali que existe, só que eu fiz desse jeito aqui de cima, né? Desconstruindo parâmetros. Bom, chegamos na dica 13, ela está lá junto naquele arquivinho que eu havia comentado, né? Então aqui eu estou recebendo um movement, né? E aí eu estou desconstruindo, por exemplo, os parâmetros, eu estou pegando já as propriedades específicas de cada movimento, né? Então aqui o comum era ter o movement aqui, né? Pegar um, por exemplo, e aí depois desconstruir ele aqui embaixo. Então movement, pegar aqui a constante,
fazer desse jeito aqui, tá? Então, em teoria, ele vai funcionar tanto de um quanto do outro, né? Mas eu prefiro manter ele desse jeito aqui. Porque daí eu já vou desconstruindo ele conforme eles já vão chegando, né? Não preciso refazer isso ali embaixo. Então, eu já criaria as variáveis. Que mais? Vamos para a próxima. Find Index. Esse cara aqui eu também não utilizei, né? Como eu estou usando o Sequelize para fazer uma consulta de banco, eu acabo não pegando por index, mas eu uso o Find de qualquer forma. Só o próprio Sequelize vai fazer o filtro, eu não preciso fazer manualmente o filtro, tá? Então esse cara aqui também não foi utilizado. Este Sum aqui, por exemplo, ele também não foi utilizado dentro desse meu projeto, porque em teoria eu não preciso capturar alguma propriedade, aliás, não preciso verificar se dentro desse array existe alguma propriedade. A forma como eu fiz foi justamente verificando com includes, isso já me resolvia, tá? A questão do flat também, para ajustar ali a questão de array, dentro de array, assim por diante, né? Também não fiz a utilização. O destructing callbacks, cara, ele é muito parecido com a questão ali do nosso map, né? Que eu estava dentro do próprio map, estava fazendo a desconstrução desses valores de callback. Self-invoking, esse cara aqui não faz sentido utilizar, não tem nenhuma função que se auto-executa logo no começo do projeto, tá? Então, também não foi feito. A questão do eval, como eu disse, por questões de segurança, essa daqui, bom, raramente você usa, só quando você precisa de algum simulador, mas eu vou ser sincero, não confie no usuário, não execute o eval, muito menos o function, tá? E por fim, default value desconstructing. Esse cara aqui a gente já fez alguns exemplos, mas eu não passei um valor default, porque como eu havia comentado, né, todos os outros valores estão já sendo tratados, então não preciso fazer a verificação. Mas o ponto é, eu poderia aplicar estes outros conceitos aqui que eu fui comentando que não tem nesse projeto? Sim, eu poderia. Só que eu preciso ver se para cada um dessas minhas dicas faz sentido ou não utilizar naquele contexto, né? Então, faz sentido fazer a desconstrução do objeto ou faz sentido criar um novo objeto a partir de algumas determinadas propriedades? Faz sentido passar um valor default ou não? Faz sentido deixar ele assim vazio com undefined mesmo e aí validar mais à frente do que só salvar uma propriedade default no meu banco, por exemplo, né? Então, as dicas elas estão ali, elas servem para a gente utilizar, mas a gente precisa verificar se realmente faz sentido utilizar naquele contexto ou não. Muitas vezes não vai fazer sentido, né? Visto que aqui eu usei metade das dicas dentro daquele projeto e metade realmente não faz sentido utilizar. Beleza? Bom, para esse vídeo era isso. Espero ter te ajudado, espero ter clareado um pouco mais aonde eu vou utilizar cada uma dessas funções e como eu vou utilizar cada uma dessas funções. As demais ali que faltou sendo aplicado dentro do projeto, eu acredito que vale a experiência, vale o entendimento dessas dicas, né, dessas funções, mas eu gostaria de dizer para você que você não precisa aplicar ela em todos os projetos que você for utilizar, tá? Prova disso é que realmente ali num projeto do zero até uma API completa mesmo, que possa ser liberada em produção, não foi feito, tá? E obviamente, se você quiser dar uma olhadinha nessa API por completo, dá uma olhadinha no link que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, para você entender um pouco melhor e acompanhar talvez lá na Udemy essa API. Beleza? Então, no vídeo de hoje era isso. Muito obrigado pela atenção e falou, valeu!